Oi, tudo bom? Continuando um pouco dessa temática sobre a administração de sistemas de informação, vamos falar sobre a teoria dos sistemas hoje e a gente fecha a ideia do conteúdo relativo à etapa de novembro para abrir, dentro da perspectiva que eu tenho, mais 2 vídeos para o mês de dezembro relativos aí à administração de sistemas de informação. Vamos lá. Antes de mais nada, é importante frisar, né, quanto esse paradigma aí da entrada e saída, embora seja clássico e aparentemente simplório, tem relevância porque ele é o resumo de um processo. E o processo, como eu já disse em outros vídeos no nosso canal, ele é a menor unidade de valor organizacional de uma empresa. Então, o que acontece, né, todas as entradas, todo o processamento, todas as saídas, e obviamente todos os indicadores que são construídos em um processo são fundamentais para a operação de qualquer empresa. Então, que a gente nunca deixe de pensar de maneira simples, como está aqui no paradigma, mas em cima dessa perspectiva de quais são os inputs que eu preciso, como eu os processo e o que eu preciso gerar na saída após esse processamento. E o que é que eu posso construir para mensurar a minha eficácia. Isso precisa existir o tempo todo, em toda a organização. Né? Então a gente tem aí a interação do sistema, a gente tem aí essa interação a partir da identificação do que entra e o que sai. A ideia é transformar os recursos em produtos, em serviços, em documentos, em informação, em conhecimento, em tecnologia, em inovação, que são previamente definidos a partir das necessidades da organização. E dentro dessa perspectiva, esses procedimentos aí que vão nos ajudar a transformar, eles já são um exercício de aprendizagem. Por isso que eu sou muito favorável a uma mudança nessa perspectiva que a gente até viu nesse material. Né? Se fala muito sobre a era da informação, a era do conhecimento. Eu prefiro afirmar, não estou supondo, eu estou afirmando que nós estamos hoje na era da aprendizagem. Hoje, mais do que nunca, nós somos convidados a abrir um pouco mais a nossa perspectiva, sair das caixas, vamos chamar assim, de nossas zonas de conforto no que tange a conhecimento, para, abraçados com uma qualitativa interdisciplinaridade. O que é que eu chamo de interdisciplinaridade qualitativa? É aquela que vai gerar impacto na sociedade, impacto positivo na sociedade, de transformação positiva na sociedade. Ciência boa é ciência que gera vacina, né? Que eu diga hoje, dia 8 de dezembro, dia no qual o primeiro ser humano foi oficialmente vacinado, uma campanha de vacinação contra a Covid-19, né? Na Inglaterra, uma senhora de 92 anos. Coincidência ou não, dia de Nossa Senhora da Conceição. Então, para as pessoas que têm fé, salve Maria, né? Mas, voltando, ciência boa é ciência que gera impacto na sociedade. E aí, nessa percepção aí do áudio, o grau de eficiência desse sistema que a gente viu depende do quão essas transformações, esses processos, né, forem bem definidos, seus custos também forem bem planejados e o tempo para sua execução for também bem planejado, bem definido. Então, mais do que nunca, a importância de processo dentro da organização. O feedback, por sua vez, conforme a gente viu, é uma ferramenta de controle, ou seja, é uma leitura de indicadores. Né? Quais são os indicadores básicos de qualquer processo? A gente já viu isso. É o tempo de execução, a frequência de execução e o custo, né? Qual é o valor para executar aquele processo ali. Então, eu tenho esse feedback dentro dos parâmetros que eu espero, eu tenho eficácia. Né? Se eu supero minhas expectativas, eu tenho eficiência. Né?
E mais do que nunca, se o resultado final ele é algo muito maior do que a gente imaginava, eu me tornei efetivo, né, nos meus processos. Então, essa é a teoria que o Bertrand Fly ele trouxe para a gente. As características de um sistema, a interdisciplinaridade, a aplicação de várias áreas do conhecimento, a teoria geral dos sistemas. É muito importante, pessoal, a gente frisar o seguinte: interdisciplinaridade não deve ser vista de uma maneira preconceituosa, limitada e até me permite uma crítica incompetente, preguiçosa, como uma adoção de facilidades por parte de alguns pesquisadores que saem do seu eixo nativo, né? Como eu, por exemplo, que fiz administração e fui fazer meu mestrado em outra área, estou fazendo doutorado em outra área. A interdisciplinaridade ela me ensinou, me trouxe visões complementares muito fundamentais para as minhas perspectivas profissionais. Então, mais do que nunca, hoje, interdisciplinaridade, que a gente vê como algo presente na teoria dos sistemas aí de Bertrand Fay, ela salva muita coisa no sentido dessa cobrança que o mercado faz para a gente de sermos aí sistêmicos, de termos a visão 360 graus, a visão holística e compreendermos as partes para entendermos melhor o todo. Nossa sociedade é tão complexa, tão cheia de variáveis, as organizações estão no mercado tão cheio de variáveis incontroláveis, com cenários tão imprevisíveis, né, que me parece que a interdisciplinaridade é a decisão mais inteligente de qualquer gestor. Tá? E aí buscar pessoas com uma formação diversa, mas observar no currículo dessas pessoas que essa formação ela foi utilizada, não são pessoas que saíram atirando para todo lado, mas muito pelo contrário, observavam, precisavam assimilar que competências deveriam ter, e em cima dessas competências elas foram buscando conhecimento, né, desses objetivos. Isso é muito claro de ser visto, basta entender um pouco da trajetória profissional. Então eu reforço interdisciplinaridade e inteligência. Né? A tal expressão que a gente escuta eventualmente, sobretudo na academia mais tradicional, de ser puro sangue, ela nada mais é, sobretudo hoje em dia, do que uma estratégia corporativista, muitas vezes, preguiçosa, no contexto de você não ter a intenção de olhar outras áreas, né? Egoísta também. Então eu acho que são uma fase que já passou. Hoje estamos na era da ciência aberta, da Open Science. E isso para a gestão é fundamental. O nosso timing é outro. Então fica a dica aí para a nossa formação. Vamos voltar aqui para o nosso material e seguindo na perspectiva do nosso amigo, ele trouxe a percepção de que o pensamento sistêmico ele é a soma das interrelações entre os sistemas. Né? Não existem mais cadeias lineares de causa e efeito. Né? Eu preciso entender o fenômeno a partir do ambiente e entender todas as variáveis que estão presentes nesse ambiente. Então, se eu observo que as vendas caíram em uma determinada unidade de uma rede de farmácias, eu não posso julgar que de maneira, vamos dizer assim, linear, cansada e padronizada, o concorrente fez uma estratégia melhor do que a minha e minhas vendas caíram. Eu preciso entender que até mesmo o vendedor dessa farmácia ele pode estar passando por problemas pessoais. Eu preciso fazer uma pesquisa, um drawn deep, né, como se fala, fazer um mergulho profundo e contemplar as bases, né, as causas reais do que acontece. Né? Mais do que nunca, a teoria do pensamento sistêmico ela traz presente a percepção, né, dos processos, né,
que existem aí de mudança entre os sistemas. Né? Não são mais flashes isolados, né? Mas agora, mais do que nunca, são o centro do nosso foco, né? O centro do nosso olhar em relação a organizações, em relação a planejamento, em relação a objetivos, em relação a estratégia. Então, vamos conceituar. Né? Sistemas é um conjunto de partes interdependentes que formam um todo unitário e complexo. Componentes, aí o paradigma, né? E como os sistemas que trabalham, eles podem apresentar semelhanças entre si, a gente pode utilizar os conhecimentos já existentes em diversas áreas para aplicar um sistema. Então, a própria teoria dos sistemas, ela está presente na ciência da informação, ela está presente na ciência da computação e ela foi desenvolvida na ciência da administração. Isso é o que eu chamo de interdisciplinaridade. A visão sistêmica, por sua vez, é essa clássica imagem que a gente gosta de sempre trazer, né? A gente vê aí, o que a gente consegue ver é um pedaço do iceberg, mas a maior parte dele está submersa. Então, essa é a nossa percepção. A gente tem que tomar muito cuidado com as leituras que a gente faz, sobretudo em tempo de data science, né? Onde você vê que BI, que é algo ainda nem adotado por tantas empresas, já está superado diante da data science, né? Da data science for business, né? Do business intelligence and analysis, né? Essas técnicas todas, o BIA, né? Enfim, tudo isso é algo que está sendo cada vez mais importante para a predição empresarial, né? Para o planejamento preditivo, obviamente decisões melhores, decisões mais inteligentes, cheias de conhecimento e obviamente coletividade, né? Isso é algo muito importante. A visão sistêmica ela vai então consistir nessa capacidade de entender. A primeira expressão é essa, entender. Como consultor eu penso logo em diagnóstico, né? Impressionante. Implementar e demonstrar o comprometimento na compreensão do todo, a partir de uma análise global das partes. Então, se eu quero entender o setor financeiro, eu preciso analisar todos os processos que existem nesse setor. Tá? Então, tem uma dica de leitura aí, material, vocês podem pausar o vídeo e depois olhar. E aí eu fecho esse nosso vídeo sobre teoria dos sistemas com a frase aí do T.S. Eliot, muito conhecida, né? Onde está a sabedoria que a gente perdeu no conhecimento e aonde está o conhecimento que a gente perdeu com a informação. Né? Faço só um comentário acerca dessa frase aí do Eliot. Né? Acho que a gente pode considerar a sabedoria como conhecimento tácito que foi sendo deixado de lado a partir do momento em que a ciência se institucionalizou muito fortemente com impulsos capitalistas, né, que geraram um grau de competitividade nocivo. A visão sistêmica que todo cientista precisa ter. Como administrador e consultor empresarial, eu jamais posso criticar o modelo de negócio de um empresário que não tem formação acadêmica. Eu preciso respeitar muito o que ele fez, o que ele construiu, o que ele pensou e como ele age. Quando eu percebo isso aí, eu tenho uma clareza maior do que eu posso fazer como consultor. Porque qualquer consultor que queira empurrar goela abaixo uma modelagem administrativa diferente, que seja uma mudança muito radical na cultura existente na organização, ele já começa errando, porque ele precisa entender de que maneira ele poderá apresentar qualquer ferramenta que vise melhorar a gestão. O primeiro passo é entender como é a gestão. Ah, mas a cultura é patriarcal, limitada, avessa a mudanças, engessada. Certo, tudo bem. A gente está cercado de empresas assim, sobretudo aqui na região Nordeste, é muito normal, muito comum de ver. Né? Mas a maioria delas são empresas de grande porte, bem-sucedidas. E aí? A gente vai negar a eficácia dessas culturas para terem chegado onde chegaram? Obviamente que não. Então, vamos entender sabedoria como conhecimento tácito. Vamos respeitar o conhecimento tácito. Vamos respeitar o que os nossos avós
nos disseram. Vamos respeitar o que os índios construíram em termos de conhecimento na história da sua própria tribo. Vamos respeitar a sabedoria. Sabedoria vai além da inteligência, porque ela também traz consigo uma palavra muito importante, acho que a qual todos nós buscamos, é a maturidade. E quando a gente fala de informação e conhecimento, mesma coisa. A gente hoje está numa ditadura de informação tão grande, a gente está sendo tão cobrado para ter tantas formações da moda, que a gente pode se perder e entender até, esquecer até do nosso próprio foco diante dessa competitividade desenfreada, desequilibrada, doentia, que é apregoada com uma tradução, né? Sucesso. Né? A ditadura do sucesso. O que é sucesso? O que é sucesso? Eis aí uma pergunta de resposta individual. Quem responde com padrão é manada. É manada. Tá? E esse efeito manada que existe hoje, eu prefiro citar o Steyer, quando ele escreveu aquele livro, O Voo do Búfalo. Eu prefiro ser o búfalo que voa, sai da manada. Eu acho que tem algo aí que não cheira muito bem. E não é cocô de búfalo, não. Tá? Um abraço. Até o próximo vídeo do mês de dezembro. A gente vai falar sobre sistemas de gestão de bancos de dados, né? SGBDs. E a gente vai fechar o mês falando sobre ERPs. Tá? Enfim, vamos construir um pouco sobre administração do sistema de informação. Vai ser a última temática do ano. É um ano difícil para todos e tem sido um desafio também para mim continuar o ritmo de vídeos do canal diante da minha atual configuração com 2 bebês em casa, né? Mas estamos aí. Até o próximo.